Olha, a gente brinca aqui, mas não é fácil você dar uma aula, um estudo logo depois do Mitian, né? Mas eu estou confiante porque o estudo que eu vou fazer está baseado numa apostila dele, com autorização dele, é claro. Na aula passada, ele falou sobre a paternidade espiritual, né? E como os pais espirituais, como pais espirituais, nós não devemos apenas gerar filhos, mas é nossa responsabilidade cuidar deles até que eles cheguem à maturidade. Isso é o processo que a gente chama de discipulado. Embora a igreja tenha nascido e se desenvolvido através desse processo do discipulado, né? Com o tempo ela foi se afastando, esquecendo o real significado dessa que era a ordem de Jesus, a chamada Grande Comissão. Então, esse estudo que vamos fazer hoje, ele tem o título, ele tem o tema da Grande Comissão, baseado em duas passagens, nas duas passagens em que ela aparece na Bíblia, em Marcos 16, 15 a 18 e Mateus 28, 18 a 20. Vamos então procurar desenvolver aqui um conhecimento e um entendimento maior sobre a grande comissão. Houve um tempo da igreja, eu mesmo me lembro, vou falar um pouco da nossa história, porque eu acho que a história ajuda a gente a entender mais as coisas. Houve um tempo na igreja, em geral, que na época, por exemplo, que eu ainda era adolescente lá na igreja presbiteriana, que a ênfase ao evangelismo era dada a partir da passagem de Marcos, Marcos 16, 15 e 16, a passagem que diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E continua: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, a ênfase que era dada no evangelismo da igreja era muito em cima dessa passagem. O ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E quem cresce seria então batizado, estaria convertido e seria salvo. Essa era a ênfase dada ao evangelismo. Assim, quando alguém pregava, ou quando havia uma campanha de evangelismo, por exemplo, ou mesmo num culto normal, quando o pastor pregava o evangelho, e ele falava sobre isso, sobre a salvação em Cristo Jesus. Dava ênfase a essa salvação. Então, a pessoa ouvia a pregação e se compungia, né, compungia pela palavra, se emocionava até, às vezes, eles tocavam a música atrás e tal, e quando o pastor fazia o apelo, ele dizia, vem à frente se você quer aceitar Jesus, né? Até esse termo era que era usado, aceitar Jesus. Embora depois nós aprendemos já há muito tempo que não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele quem nos aceita. Mas então aí essa pessoa ia à frente e levantava a mão, ia lá para frente e fazendo isso, parece que a questão toda do evangelismo já estava resolvida. Agora era só dar lá alguns estudos sobre principalmente a doutrina da igreja, né, regras e costumes e como funcionava os deveres, os direitos dessa pessoa ali naquela igreja, né? E depois levava ela, então, ao batismo. Enfim, eu me lembro que nessa época, isso está lá pelos anos 70, né?
quando o Bilão ainda era um adolescente. Mas eu me lembro que, numa época, veio da CEPAL, uma organização que ajudava, procurava ajudar as igrejas e os pastores com estudos e orientação, tudo. Veio um pastor chamado Ismael Esperandi e trouxe um estudo sobre discipulado lá na igreja. Talvez aquele tenha sido a primeira vez que nós ouvimos falar de uma forma mais detalhada sobre esse assunto do discipulado. E ele trouxe apostilas e tudo mais, e aquilo nos impactou bastante no momento, mas depois o tempo foi passando. Nós começamos a fazer algumas reuniões em casa, casa do meu pai, nessa época éramos solteiros, de estudo bíblico, de oração e tudo mais. Mas foi só depois que nós tivemos uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, uma experiência de avivamento, um avivamento que aconteceu nessa época aqui em Bauru e em vários outros lugares, em várias igrejas, né? Só depois dessa experiência que Deus começou a nos fazer entender aos poucos que faltava uma parte fundamental da ordem de Jesus aos seus discípulos na grande comissão, na passagem que se encontra em Mateus 28, 18 a 20, que é a passagem que nós passamos a usar mais, né? Que é aquela que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí Jesus prometia, então, que estaria com aqueles que fizessem isso, que o obedecessem, estaria sempre com eles, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E com isso, nós começamos a dar mais atenção a essa questão do discipulado, de como discipular. Começamos a ver, por exemplo, passagens bíblicas que falavam a respeito disso, né? Notamos, por exemplo, que a palavra crente aparecia, aparece 12 vezes no Novo Testamento. A palavra crente, o termo cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento. A palavra convertido não aparece nenhuma vez. E a palavra evangélico, então, não tem nem sinal na Bíblia. Já a palavra discípulo é mencionada 250 vezes no Novo Testamento. 250 vezes. Tá certo que o número não explica tudo, mas mostra alguma coisa. E assim, o Senhor foi usando seus servos e homens de Deus, outros que vieram depois, para nos orientar no caminho do discipulado. Eu não posso deixar de citar, por exemplo, quando Bilão e eu tivemos a experiência como vencedores por Cristo, durante várias equipes que participamos, e Vencedores por Cristo era uma organização também da CEPAL que se propunha a treinamento de jovens. Faziam um discipulado, um verdadeiro discipulado intensivo com jovens. Nós passamos por isso, um verdadeiro discipulado com Jaime Kemp e os missionários daquele projeto de Vencedores por Cristo. Nessa época, a CMC estava apenas começando. E nós já não estávamos mais na igreja presbiteriana, alugamos uma casa na rua Gustavo Maciel e ali fazíamos o trabalho de atendimento telefônico, de aconselhamento telefônico, que se chamava o telemissão. Esse trabalho era assim, havia uma gravação num número de telefone, as pessoas ligavam, ouviam uma mensagem gravada, bíblica, e se ela se interessava,
ligava para um outro número e ali havia um plantão, um de nós que estaria ali para conversar e aconselhar aquelas pessoas. E pessoas começaram a se converter. A ideia era a gente encaminhar essas pessoas que se convertiam a outras igrejas, porque nós não tínhamos essa intenção de formar uma igreja. Nós queríamos evangelizar. Mas essa ideia não deu certo, porque as pessoas que se convertiam queriam ficar conosco. Então, nós começamos a fazer estudos bíblicos. Nós pegamos a apostila do Ismael Esperandio, aquele pastor que veio lá anos atrás e deu aquele curso para nós de discipulado, e começamos a usar aquela apostila que se chamava Integração na Vida Cristã. Durante vários anos, nós usamos essa apostila, evangelizando. E a CMC foi crescendo através do discipulado, desses estudos, todos que eram dados. Depois de um tempo, essa apostila interrompeu a sua produção, e nós, então, organizamos a nossa apostila de discipulado, chamada Fundamentos para a Formação do Discípulo. Está aqui, aí aparece ao contrário, né? Está aqui, ó. Ela foi baseada naquela apostila. Eu não sei se vocês usam. Se não usam, devem usar. Porque ela foi feita a partir de uma experiência de anos de discipulado. Nós acrescentamos alguns temas, ampliamos alguns estudos, mudamos o formato, né? E passamos, então, a usar esse material feito por nós mesmos. E assim foi crescendo o número de pessoas, até que um dia apareceu um tal de pastor Christian Romo, que veio do Chile, e apareceu ali naquela casinha, naquele grupo pequeno, viu o potencial e resolveu ministrar sobre discipulado, passou a voltar aqui, até que nós o convidamos e ele veio passar 3 meses em Bauru, morando ali naquela casa, e ficou ministrando sobre o discipulado para aquele grupo. Depois disso, ele levou o Bilão e a Lília, que eram recém-casados. Naquela época, o Bilão não ajudava em nada a Lília, tenho certeza, como está fazendo hoje agora. Mas eles foram para o Chile, ficaram 3 meses lá, vendo como funcionava o discipulado na prática ali. E o Christian, ele nos ensinou muitas coisas. Eu me lembro de uma ilustração que ele fazia, que ele dizia, que era quando você prega no púlpito para um grupo grande de pessoas, é como se você, com um esguicho, quisesse jogar água e acertar na boca das garrafas, aí cai um pingo aqui, um pingo ali, em algumas garrafas nem cai nada, mas que no discipulado era você pegar uma garrafa e colocar o esguicho, a mangueira, na boca da garrafa e ensinar aquela pessoa dessa forma. Nunca mais me esqueci disso. Depois, Christian convidou Abílio para ir à Argentina no encontro de avivamento que havia lá. Ele foi, até aquela viagem que ele conta, o testemunho de quando ele se tornou um discípulo verdadeiro, de presbítero ele se tornou um discípulo quando ficou preso lá na fronteira da Argentina, sem água, com muito calor, e acabou conseguindo um balde lá de uma senhora, tomou um banho de canequinha, e aquilo fez com que ele se humilhasse e visse que era assim que se começava a ser um discípulo. Enfim, assim a CMC nasceu e se desenvolveu através do discipulado. E Deus, então, nos ensinou, através desse tempo todo, dessa prática, a respeito da grande comissão, que é o que eu quero falar aqui agora, a grande comissão completa, aquela que se encontra no texto de Marcos, somada à que se encontra no texto de Mateus. Lá em Marcos, onde ele diz: ide
por todo mundo e pregai o evangelho, e o de Mateus que diz, ide, fazei discípulos. Aí a gente vê, então, na grande comissão, em primeiro lugar, a ordem dada por Jesus. A grande comissão é uma ordem dada por Jesus. No texto de Marcos, ele diz, ide, pregai. Esse pregai aí, o termo grego do original é querigma. Querigma é a palavra grega que significa a proclamação de quem Jesus é e da sua obra redentora. Isso é o querigma. Esse pregai aí quer dizer anunciar aquilo que Jesus fez, a sua vinda, que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio para nos salvar dos nossos pecados. Por isso, a passagem de Marcos, em seguida, diz: quem crer e for batizado será salvo, salvo dos seus pecados, salvo da condenação eterna. Então, ele está pregando aí o Jesus Salvador, aquele que veio para cumprir a ordem do Pai e pagar pelo preço dos nossos pecados. Quem crer e for batizado será salvo da condenação eterna. Em Mateus, o id está aí presente, da mesma forma. E não deixa de estar aí inserida a palavra pregar. Mas esse pregar, ele desenvolve para fazer discípulos. Ide, fazei discípulos. Antes de dar a ordem, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que ele está querendo dizer aí? Está querendo dizer, eu sou a autoridade máxima, eu sou o Senhor, eu sou o Kyrios, eu sou aquele que agora comanda e deve comandar a vida de vocês. Portanto, eu estou agora dando essa ordem. Ide, pregai e fazei discípulos de todas as nações. É a pregação do evangelho do reino de Deus. A pregação que Jesus fazia e que os apóstolos também, e João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, o discipulado ele tem muito a ver com o evangelho de salvação, claro, mas de evangelho do reino de Deus, da autoridade de Jesus, de se obedecer ao comando de Jesus. Quer dizer, o crente é aquele a gente pensa que creu em Jesus como Salvador dele e agora tem os benefícios da salvação, a paz, a alegria, a cura, as bênçãos, etc. Mas o evangelho que Jesus está ordenando que seja pregado é aquele evangelho do reino de Deus, baseado na obediência à ordem do rei, que também, como lá em Marcos, leva ao batismo. Se lá em Marcos o batismo tem o significado de que você morre com Cristo e vive para uma nova vida e tem os seus pecados perdoados e se livra da morte eterna, tem a salvação, aqui em Mateus o batismo tem o sentido de que agora essa é a primeira ordem de Jesus a ser obedecida. Ou seja, aquele que creu em Jesus como Salvador e como Senhor, agora ele deve mostrar a sua fé com as obras, com aquilo que ele vai produzir. E a primeira obediência ao Rei, ao Senhor Jesus, é o batismo. Isso já nos fez mudar algumas coisas ideias que a gente tinha e que eu vejo que há igrejas e crentes que ainda têm isso. Esses dias conversei com uma pessoa que ia se batizar e ela disse que não tinha se batizado ainda depois de 2 anos de convertida,
porque ela tinha sido ensinada de que ela precisava deixar isso, deixar aquilo, passar a fazer tal coisa, passar para poder batizar. Ora, isso foi uma inversão da ordem da palavra de Deus que diz: quem crer e for batizado será salvo. Não diz quem crer e for salvo será batizado. Então, essas coisas nós fomos entendendo, Deus foi nos revelando. Então, nós passávamos a evangelizar, a pessoa se convertia, cria, nós já a levávamos para o batismo, mostrando que era a primeira forma da pessoa obedecer ao Senhor Jesus. Bom, está aí a ordem. Depois da ordem, nós vemos aí o método, que é o como discipular. Primeiro, batizando. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mostra a participação da Trindade na nossa salvação e no nosso processo de salvação, que inclui o crer, o se arrepender e depois o seguir a Jesus, que é o se tornar discípulo dele. Então, aqui mostra, no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a participação da Trindade nesse processo. Em Romanos 8, por exemplo, 30, eu não pus aí na tela, mas diz assim: é o Pai que é o autor do plano perfeito, enviando seu Filho. A passagem de Romanos diz: aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Ou seja, Deus, no processo total da nossa salvação, ele nos chamou, nos predestinou, nos chamou, nos justificou através da obra de Cristo e também nos glorificou, ou seja, está participando da nossa santificação, do nosso processo de crescimento, que nós estamos chamando aqui de discipulado. O Filho, claro, que veio pagar o preço do nosso pecado, nos ensinar a viver em obediência ao Pai, dando-nos o exemplo. Jesus veio, pregou, mostrou com a sua vida o seu testemunho, como deveria ser aos seus discípulos, e assim diz lá na passagem de Filipenses, de 1 a 8, quando ele diz: olha, tenha o mesmo sentimento de que houve em Cristo. O que que ele fez? Se humilhou, se desvestiu de si mesmo, se esvaziou, assumiu a forma de servo, a si mesmo se humilhou e obedeceu o Pai até a morte, morte de cruz. Obedeceu ao Pai até o fim. Ele nos deu exemplo. A passagem está dizendo: tenham o mesmo sentimento, ou digam, ou diz, imitem a Jesus, humilhem-se, isso é o discipulado. Esse não é aquele evangelho dos benefícios, né? Só das bênçãos. Esse é o evangelho de se humilhar, de se negar a si mesmo, de se esvaziar e de obedecer a Deus, seguindo o exemplo do próprio Cristo que obedeceu o Pai até o fim. E a participação do Espírito Santo, que veio, que Jesus enviou para ficar agora nessa fase da nossa vida, para nos capacitar a viver como discípulos de Jesus, inclusive a operar maravilhas através de nós, porque a passagem de Marcos 15, no 17 e no 18, fala sobre isso, que sinais iriam acompanhar aqueles que creem. Em nome de Jesus, eles vão expelir demônios, vão pegar em serpentes, nada lhes fará mal. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos aos enfermos, eles
serão curados. Ou seja, a obra do Espírito Santo, os próprios dons e as maravilhas que ele veio operar através dos discípulos que estariam fazendo discípulos, isso é a consequência ou aquilo que vem acompanhar a vida do discípulo, de forma natural. Quando houve o avivamento, deu-se muito ênfase, demais até, às maravilhas e aos dons, etc., como se isso fosse o principal do discipulado, e não é. Isso é consequência de uma vida verdadeira e real de um discípulo que segue e obedece à ordem do Senhor Jesus de fazer discípulos, de indo na sua vida fazer discípulos. Então, batizar é a primeira forma, é a primeira coisa do método. A segunda é ensinando-os a guardar. Ensinar a guardar. Guardar aqui quer dizer a pessoa aprender pelo ensino e pela prática, para poder gravar na mente, no coração, não se esquecer do que se aprendeu e assim colocar esses aprendizados em prática. Esses ensinamentos devem se tornar vida. Por isso que João 14, 21, Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu pus um a ele aí, não sei por que está isso. Mas quem é aquele que ama Jesus? Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Muita gente aprende, sabe a Bíblia, estuda, mas não guarda, não chega a fazer com que aquele aprendizado se torne vida, se torne testemunho. Enfim, isso é que quer dizer guardar. Quando Jesus viu uma vez dois discípulos de João Batista que estavam seguindo, que o estavam seguindo, ele virou e perguntou: o que é que vocês estão buscando? E eles disseram: mestre, onde assistes? Onde você está? Onde você mora? Onde você ensina? E Jesus não deu o endereço dele, não deu o dia e a hora do estudo bíblico dele. Ele disse: vinde e vejam, venham e vejam, venham após mim, me sigam, venham me acompanhar, venham onde eu estou e vejam o que eu faço, o que eu falo e o que eu ensino. Por isso é que lá em 1 João, vou ler aqui para vocês, eu não pus aí na tela, o apóstolo João escreve, já começa a sua primeira carta dizendo o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi revelada. Jesus. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Ele diz: o que vimos, o que vimos, o que nós apalpamos, a vida de Cristo. Eles tiveram essa experiência, e essa é a experiência que, pela fé, o discípulo precisa ter. Ele tem que ver, ele tem que sentir, ele tem que apalpar, ele tem que conseguir tocar, porque a vida que ele vai produzir é algo que as pessoas podem ver, podem ouvir e podem tocar. Esse é o exemplo de Cristo com os seus discípulos. Ok, então,
O método, batizando e ensinando. E o programa, qual é? O que é para ensinar? E aí, isso é a didaquê, que é a palavra grega também, que se refere à totalidade dos mandamentos de Jesus e os ensinos dos apóstolos no Novo Testamento. Isso é a didaquê, é o ensino. Quando nós pensamos no ensino, logo nos vem à mente a palavra doutrina, estudar a doutrina. Agora, o que é a doutrina? Qual é a doutrina? Às vezes as pessoas nos perguntam, qual é a doutrina da sua igreja? Ela está pensando, qual é a forma que vocês usam, como é que vocês vivem, quais são as regras, o que vocês devem ou não devem fazer, o que é proibido. Será que isso é a doutrina? Será que a doutrina é você estudar teologia, teologia sistemática, ou decorar o credo, saber decora o credo, sabe? A teologia, você estudar teologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia e mais um monte de gias? Será que é você ser capaz de discutir com alguém sobre predestinação e livre-arbítrio? Será que é você saber escolher entre amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo? Isso é doutrina? Claro que essas coisas são importantes também. Ninguém é contra você estudar e saber essas coisas. Mas nós aprendemos com o pastor Jorge Mitian que essas coisas ele chama de filosofar. Essas coisas não trazem mudança de vida. E o ensino de Jesus é prático, é mudança de vida, é testemunho. Tem que ser algo palpável e não filosófico. A proposta da da Escola de Missões, como é que é? Escola de Ministérios e Missões, tinha essa proposta de ensinar durante as aulas que os alunos tinham, mas ensinar também através da prática de vida do dia a dia. Eu me lembro, eu estava até conversando com o Éder esses dias, sobre o fato de que ele veio lá de Avaré para a escola, chegando aqui, animado para estudar, para ver as doutrinas e tal, e a primeira coisa que ele teve que fazer com os outros alunos foi plantar grama na chácara, trabalhar. E ele achou aquilo estranho, né? Depois ele foi entendendo que a vida cristã, a verdadeira espiritualidade, meus irmãos, não está naquilo que você sabe da Bíblia, naquilo que você argumenta da Bíblia. A verdadeira espiritualidade está naquilo que você vive no seu dia a dia. Nós estávamos lá no acampamento das crianças e eu estava comentando que na hora da gincana é a hora que você mostra se você está espiritual ou não. Na hora do jogo, na hora da comida, na hora do quarto, aí é que você vai. O Éder pôs aqui, escandalizei, né? Foi assim. Então, meus irmãos, a doutrina, aqui no caso, é simplesmente a doutrina de Cristo, a doutrina de Jesus. Qual é a doutrina de Jesus? Os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. O que é que Jesus ensinou? Qual foi a didaquê que Jesus ensinou? Muito das coisas que Jesus ensinou está lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. O que ele ensina lá? As bem-aventuranças, por exemplo. Você é feliz se você é humilde. Você é feliz se você se torna manso. Você é feliz
se você for misericordioso, perdoar as pessoas. Você é feliz se você for pacificador. Você é feliz se você aprender a suportar perseguição pelo nome de Jesus. Você será abençoado. Os ensinos de Jesus envolviam sermos luz do mundo e sal da terra, iluminarmos a sociedade onde estamos, sermos influência positiva, fazermos diferença onde estamos, no nosso trabalho, na nossa família, onde estivermos, fazermos diferença, sermos sal, temperarmos o ambiente, termos pensamentos puros, aprender a orar, aprender a jejuar de forma correta, sem querer aparecer. Outro dia, um irmão estava me dizendo assim: olha, faz 20 dias que eu estou fazendo o jejum. Eu não falei nada para ele, mas eu fiquei com vontade de dizer: olha, a Bíblia fala que não é para você falar, ficar falando para todo mundo que você está jejuando. Aprender a ofertar, a dar daquilo que você tem, a ajudar os carentes sem querer aparecer a sua mão direita, não ver o que a sua mão esquerda faz. Esses são os ensinos de Jesus. A juntar tesouros no céu e não aqui na terra. A amar a todas as pessoas, inclusive nossos inimigos. A dar a face, se alguém bater. A dar a outra face, andar mais uma milha, a não andar ansioso pelo que comer ou beber, pelo dia de amanhã, mas confiar em Deus e buscar o reino do Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que essas coisas serão acrescentadas. Esses são os ensinos de Jesus, simples, nem sempre fáceis de se praticar, mas são essas coisas que o discípulo deve aprender. Resumindo, o ensino de Jesus, ele diz lá no final do Sermão do Monte, é você construir a sua casa, a sua vida, em cima da rocha, do fundamento verdadeiro que é Cristo, e não na areia, em coisas que passam, em coisas que não trazem glória para Deus. E a doutrina dos apóstolos, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Por exemplo, em Efésios, lá, as cartas de Paulo, Efésios 4, 5 e 6, onde ele fala o quê? Ele fala sobre o encher-se do Espírito, ele fala sobre o relacionamento em família, como um marido deve tratar a esposa, como uma esposa deve ser com o seu marido, como os filhos devem obedecer aos pais, como os pais devem agir com os seus filhos, como o patrão deve agir com o seu empregado, e o empregado com o seu patrão, como agir na igreja, os ministérios dados por Cristo. Esses são os ensinos dos apóstolos. Em Romanos 12, 13, 14 e 15, o que é que Paulo ensina ali? No 12 ele ensina: olha, não vos conformeis com esse século, não tomem a forma desse mundo, as ideias desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável vontade de Deus e perfeita vontade de Deus. E aí por aí ele vai, dizendo para amar os irmãos, para serem hospitaleiros, coisas práticas do dia a dia da nossa vida. Às vezes nós corremos atrás de tantas coisas, de conhecimentos, e pouco praticamos aquilo que deveríamos. E me lembro que lá em o ensino dos apóstolos, lá em Atos capítulo 2, que a gente fala sobre como viviam os irmãos, né? Ele começa dizendo: eles, os discípulos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vê-se, através disso, que eles estavam sendo ensinados e estavam guardando aqueles ensinamentos. Porque diz
eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então é isso. A partir daí, terminamos esse estudo, indo então para o testemunho do discípulo. O resultado do discipulado na vida das pessoas. Está aí em João 15:8, que diz: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O testemunho, o resultado dos ensinos deve ser muito fruto. Não é alguns frutinhos, muito fruto. Fruto, o que que é? O testemunho, a vida, a prática dos ensinos de Jesus na nossa vida e que vai atrair outras pessoas para o discipulado também. E assim a igreja vai crescer, não só em número, mas também em qualidade. E João 13:35, que diz: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Claro, a obediência à grande ordem, ao grande mandamento, o maior mandamento que Cristo dá: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele nos amou. Seguir o seu exemplo no amor, dando a sua vida por aqueles a quem ele amou. É isso, irmãos, que eu queria dividir com vocês. Nos sempre lembrarmos daquilo que é o propósito da nossa vida, como discípulos, obedecemos a grande comissão, pregando o evangelho, proclamando a verdade, promovendo a fé das pessoas para que se convertam e creiam em Cristo como seu Salvador e fazendo delas então discípulos, ensinando, batizando e ensinando-as a guardar todas as coisas para que elas produzam frutos, tenham testemunho, amem, sejam conhecidas como discípulos e assim deem glória a Deus. Amém? Que seja assim. Boa noite a todos. O Ed, que deu aula agora, é um discípulo meu, eu sou irmão mais velho, e discipulei ele. E ele não foi muito obediente, mas ele foi aceitável, né? Deus abençoe a todos, eu saúdo todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vou falar sobre ensinamentos principais no discipulado. É lógico que todo ensinamento são importantes. E o Mateus 5, 6 e 7, ali tem praticamente 100% dos ensinamentos de Cristo. Mas eu vou falar sobre Cristo, fé e amor. Cristo, fé e amor. Para isso eu vou usar 1 João, capítulo 2, versículos de 12 a 14, que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pois eu vos escrevi porque conheceis, pais, porque eu vos escrevi porque conheceis
aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O Emitian, o Jorge citou isso, e eu fiquei com isso na cabeça, e, e vou escrever ou dizer aqui: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Filhinhos são crianças, não significam que são meninos pequenos, mas são crianças espirituais. Eu vos escrevo porque os seus pecados são perdoados. Aonde que foram perdoados os pecados das crianças? Na cruz do Calvário. Eu me lembro que a Bíblia no Velho Testamento diz assim, para os pais: ensina a criança o caminho que elas devem andar. E o caminho, sem dúvida, é Cristo Jesus. No Velho Testamento eles não sabiam disso, mas o caminho é Cristo Jesus. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para entender que os pecados são perdoados, é preciso entender o plano da salvação. É preciso entender o plano do evangelismo. É preciso entender os 3 tipos de batismo que nós temos, que é o batismo do arrependimento, que é o batismo de João. Arrependei-vos, diz Pedro depois do discurso dele, e ser batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos pecados. Arrependimento é o primeiro batismo. O segundo batismo é em nome de Jesus para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. E o terceiro batismo: sereis e recebereis o Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. É a promessa de Deus. O batismo é praticamente a porta da salvação. E quando nós vamos falar sobre Cristo Jesus, quando nós vamos evangelizar, nós temos que deixar claro que o batismo é a porta de entrada para a salvação. É a primeira obediência a Cristo Jesus. Aliás, obediência é uma das coisas que os pais têm que ensinar os filhos pequenos. Nós não disciplinamos um filho porque ele derramou leite na mesa. Nós disciplinamos porque nós falamos: não mexa no leite. E ele desobedece. Se ele só derrama o leite na mesa, não precisa discipliná-lo. Você disciplina para ensinar a obediência. E assim é com as crianças espirituais. Você exorta para ensinar a obediência à palavra de Deus, a obediência à autoridade de Deus. Você ensina que toda autoridade foi instituída por Deus, a começar do pai e da mãe. E esse ensinamento é para os recém-nascidos, as crianças. Eu me lembro que meu pai nos ensinou em casa o valor do não e o valor do sim. Quando é sim, é sim. Quando é não, e é não. Nós tivemos uma vez na Foz do Iguaçu, éramos pré-adolescentes, eu e o Ed, e
ficamos conhecendo uma outra família que tinha dois rapazes também da mesma idade, dois pré-adolescentes, e o pai daqueles rapazes perguntou para o meu pai por que os teus filhos não passam da linha que pode chegar e os meus eu tenho que ficar chamando para não ir tão perto do abismo, das cachoeiras. O meu pai falou assim: é porque os meus filhos sabem o que é não. E eu falei: não passa dessa linha aqui. E isso é verdade. Eu me lembro também, eu já era jovem e o meu pai deixava fazer algumas coisas. Mas eu pedi para ele para ir num bailinho que ia ter na esquina de casa e ele falou: não, não pode. Mas eu combinei com os meus amigos que eles iam passar em frente de casa, davam um sinal, eu pulava a janela, ia, voltava, meu pai dormia mais no fundo. Mas na hora H eu não tive coragem. Por quê? Porque meu pai deixava fazer um monte de coisa. E eu pensei, se eu desobedecer nisso e ele descobrir, ele vai cortar um monte de coisa. Eu aprendi o valor do não, aprendi o valor do sim, eu acho que o meu irmão também. E ensinar o caminho e ensinar a obedecer faz parte daquilo que nós temos que dar para um novo discípulo. A obediência, o obediente, não significa que ele é submisso. Ele obedece porque tem que obedecer, nem sempre ele quer obedecer. Agora, o submisso é aquele que submete a missão que o pai tem de formar uma família, de formar um lar, e isso é ser submisso. Mas a obediência vem antes da submissão. Ok, isso é para os filhos. Mas depois vem os jovens, aqui no texto do Imitian, que diz assim: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Meus queridos, como que nós podemos vencer o maligno, o mal, o diabo, o demônio? Assim como Jesus venceu com a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto, e foi tentado 3 vezes, ele espantou o diabo com a palavra de Deus. Assim como o diabo usou a palavra distorcida para tentar Jesus. Mas ele, sabendo e conhecendo a palavra de Deus, ele derrotou o diabo. O diabo fugiu dele. Como que o jovem pode vencer o maligno? Com a palavra de Deus. E aqui diz que os jovens, vocês são fortes. Fortes como? Eles são jovens. Eles são ainda aptos para obedecer a palavra. Eles estão prontos para obedecer a palavra. E obedecendo a palavra, conhecendo a palavra, eles vencem o maligno na força do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu me converti, e depois de um tempo, como eu lia a palavra, como eu chorava sozinho, lendo a palavra, e isso me dava força. Uma força que não era minha, era a palavra em mim.
Era a fé que vinha pela palavra. Mas depois a Bíblia diz: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Mas antes de sermos pais, nós somos jovens, fortes e temos fé. E a fé se divide em três tipos de fé. A fé salvadora, que vem de Deus, Deus Pai. Pela graça sois salvos, diz Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Você é salvo porque Deus te deu essa fé. Agora, tem um segundo tipo de fé para os jovens e para todos nós, que é a fé santificadora, a fé que vem de Cristo, a fé que vem da palavra, a fé que vem por ouvir a palavra, a fé que vem por ler a palavra, a fé que vem por estudar a palavra, a fé que vem por meditarmos na palavra de Deus. Em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé é a fé que vem de Cristo, vem da palavra, vem. Cristo é o alfa e o ômega. Cristo é o alfabeto todo, de A a Z. Cristo é a palavra. É tão simples, mas é difícil, porque nós não buscamos dia a dia a palavra de Deus. Nós não buscamos os grupos para ouvirmos a palavra. Nós não buscamos os cultos para ouvirmos a palavra. Por que não buscamos? Por que não participamos? Porque o diabo nos tenta para estarmos fora disso. Jovens, vocês são fortes na palavra de Deus. Pais, eu vos escrevi que conheceis aquele que desde o princípio existe, que é o Deus do princípio e do fim. Desde o princípio significa um Deus que antes da fundação do mundo planejou a nossa salvação, planejou uma família de muitos filhos, planejou Cristo para nos salvar, planejou o Espírito Santo para nos selar e para nos ajudar a chegarmos até o fim. Esses pais são aqueles que querem ser pais de outros, como diz o Emitian. Esses pais são aqueles que querem discipular. Esses pais são aqueles que amam a humanidade. E por misericórdia, pela humanidade que Cristo criou, que Deus criou, eles querem ser pais de outros para que muitos cheguem à salvação. Meus irmãos, como diz o Emitian, nem todo mundo quer ser pai, porque dá trabalho. Discipular dá trabalho. Discipular é você andar com a pessoa. Discipular é você acompanhar a pessoa. Discipular, que Cristo, assim como Cristo discipulou, é pegar e viver 3 anos, andando com aqueles 12 que deram trabalho. Por exemplo, o apóstolo Pedro.
Que trabalho que Deus que deu para esse Jesus. Pedro era aquele que jurava defender Jesus, mas negou Jesus. Pedro era aquele que quis andar sobre o mar e andou, mas por medo, por temor, afundou e precisou da ajuda de Jesus. Pedro é aquele que, em desobediência a Cristo, tentou cortar ou matar o guarda que foi prender Jesus. Ele era tão ruim com a espada que acabou só cortando a orelha. E Jesus teve que fazer aquele milagre. Pedro é aquele que não quis que Jesus lavasse os seus pés. Não, eu não vou permitir isso. Mas se você não quiser, você não tem parte comigo. Então me lava a cabeça, me lava os braços, me lava tudo, me dê um banho. Você já está limpo pela palavra. Eu só quero lavar os teus pés. Esse era Pedro, afoito. Queria falar na frente de todo mundo. Falou na frente de Deus, lá no Monte da Transfiguração, e Deus mandou ele calar a boca. Esse era Pedro. Que trabalho deu para Jesus? Que trabalho que deu para Jesus? E os outros também. Você quer ser pai? Você quer discipular? Você quer obedecer à grande comissão, quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos. Você quer obedecer isso? Você tem que estar disposto a ser pai. Nós que somos pais de filhos, sabemos o trabalho que o filho dá. Mas eu não creio que nenhum de nós está arrependido de ter tido filhos. Eu tive 3 filhos. Uma filha, a mais velha, faleceu. E até hoje a gente tem saudade e sofre pouco por causa disso. Mas louvamos ao Senhor, porque ela está com Ele. Mas os que restaram, Gabriel e Maísa, até hoje dão trabalho. É lógico que é um trabalho menor, mas dão. Você ora por eles diariamente, você acompanha eles diariamente, você acompanha os netos, os filhos dele diariamente. Às vezes acho que eles estão errados aqui ou ali, mas já não dá mais para ficar falando, e sim, temos que orar por isso. Temos que orar, temos que acompanhar. Quando eles estavam crescendo, a escola, a faculdade, tudo deu trabalho, tudo deu gasto. Mas louvado seja o Senhor pelos nossos filhos. Olha, um filho espiritual é a mesma coisa. Dá trabalho, dá. Segue dando trabalho, às vezes segue. Mas louvado seja o Senhor, porque o Evangelho cresce a partir deles. Vai longe a partir deles. Graças a Deus. Ok. E, finalmente, para esses pais, eu quero falar sobre o amor. Para quem quer discipular, eu quero falar sobre o amor. A Bíblia diz, em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu venda
ou distribua todos os meus bens e distribua aos pobres. Se não tiver amor, nada disso é válido. E eu coloco aqui, ainda que eu discipule, evangelize, discipule, se não tiver amor, nada vale. O amor é o próprio Deus. O amor é o tudo. O amor é o dom supremo. O amor é um mandamento maior. O amor é aquilo que eu tenho que sentir para poder evangelizar. O amor é ter misericórdia das pessoas que estão se perdendo. O amor é ter piedade daqueles que não merecem. O amor é reconhecer aquilo que Cristo fez por nós, por amor. É reconhecer aquilo que Deus fez por nós, por amor. Porque de tal maneira amou Deus a humanidade, você e a mim, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O amor é olhar para o teu vizinho e ver que ele está indo para o inferno e querer orar por ele, e querer salvá-lo através da palavra, através de Cristo. O amor é ver que um tio, um pai, uma mãe sua está indo para o inferno e ter a vontade, por amor, de fazer algo, orar. O amor é olhar para o seu inimigo e querer orar por ele, mesmo sendo um inimigo. O amor é o próprio Deus. Meus irmãos, os 3 ensinos principais é Cristo, que é o único caminho, verdade, vida. É a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é o amor, porque sem amor nada vale fazermos. E assim eu termino. Nossa, já? Termino, porque o Ed gastou todo o tempo. Eu vou terminar aqui, porque no próximo domingo eu vou pregar e vou falar um pouquinho mais sobre esse amor, através do testemunho de Pedro. Eu queria abençoar vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.